Olá, pessoal, graça e paz. E aí, tudo bem com vocês? Então, eu não pude estar presente nessa quinta-feira com vocês devido a uma viagem. Então, eu resolvi gravar uma aula para concluir esse nosso tópico sobre a análise contextual e léxico-sintática, né? Nós estamos trabalhando esse tópico. Nós já vimos as regras gerais, né, de interpretação. Já vimos a questão da análise histórico-cultural, que é quando nós precisamos, ao ler, ao estudar, ao interpretar qualquer livro da Bíblia, buscar conhecer o contexto histórico, político e religioso no qual um livro foi escrito, né? Então a gente viu que algumas perguntas básicas precisam ser feitas no estudo de qualquer livro. Por exemplo, quem é o autor, quais são ou quem são os destinatários, ou seja, para quem o autor escreveu, qual era o contexto, né? Qual era a situação daquela igreja ou a situação do povo na época que aquele profeta profetizou. E em alguns textos a gente vai procurar entender algum costume relacionado à cultura da época. No Antigo Testamento, a cultura de Israel e de alguns povos do Oriente Médio. E no Novo Testamento, a cultura judaica, a cultura grega e romana. Então, esse foi o tópico análise histórico-cultural. E nós começamos a trabalhar a análise contextual e léxico-sintática. Contextual, e para mostrar que cada texto bíblico ele está dentro de um contexto, certo? Nenhum versículo ou nenhum grupo de versículos ele está descontextualizado, ele está dentro de um contexto. E o que eu vou chamar aqui de análise contextual é que os textos bíblicos eles estão inseridos dentro de capítulos, certo? E muitas vezes dentro de livros que tem vários capítulos, né? Então, contexto pode ser o contexto anterior, que são os versículos que vêm antes, ou capítulos anteriores, ou o contexto posterior, que são os versículos que vão depois, ou capítulos, né, que se seguem. Esse é o chamado contextual. Léxico-sintática. Léxico tem a ver com o significado das palavras. Então, uma única palavra, ela pode ter significados diversos, é, em contextos diversos. Então, eu preciso entender uma palavra dentro do contexto em que essa palavra foi escrita. E sintática tem a ver com como as palavras elas se relacionam na frase. O que que nós vimos até aqui dentro dessa questão da análise contextual e léxico-sintática? Nós falamos que esse hermeneuta, o Henry Winkler, ele vai dizer que a análise contextual e léxico-sintática, ela considera a relação de uma passagem com o corpo todo do escrito de um autor. Então, por exemplo, se a gente leu aqui, vamos dar um exemplo aqui, Gálatas, capítulo 1, versos 6 ao 9, são quatro versículos, e como que esse versículo, essa passagem, se relaciona com todo o escrito da carta aos Gálatas. Um outro hermeneuta por nome Gordon Fee, no seu livro Entendes o que lês, ele vai dizer que as palavras, elas somente fazem sentido dentro de frases. E na sua maioria, as frases na Bíblia somente têm significado em relação às frases anteriores e posteriores. Então, uma palavra isolada, ela pode ter uma diversidade de significados, né? Por exemplo, quando eu falo a palavra em português, né, a palavra manga, essa palavra, ela pode se referir a uma fruta,
ela pode se referir à manga de uma camisa e ela pode se referir, em algumas regiões, ao verbo mangar, que é o mesmo que zombar ou caçoar de alguém. Ah, mas ela pode ter o seu significado bem definido dentro de um contexto. Se eu digo hoje no café da manhã eu chupei uma manga, claramente eu estou me referindo à fruta. Porém, eu posso usar uma outra frase com a palavra manga e dizer assim: eu estava passando e rasguei no arame a manga da minha camisa. Então, a palavra manga aqui tem um outro significado, que é definido pelo contexto. E em algumas regiões, como na minha, você pode utilizar a seguinte expressão: João manga do seu irmão. Ou seja, manga no sentido de zomba, ele ri, ele tira onda do seu irmão. Então é isso que ele está dizendo, que as palavras elas somente fazem sentidos dentro de frases. Assim funciona na Bíblia. Então, por exemplo, se você tem a palavra fé, o que é fé? Bom, depende do contexto onde essa palavra foi colocada. Você tem a palavra carne. A Bíblia está cheia dessa palavra. Então, o que que é carne? Bom, vai depender do contexto em que essa palavra carne aparece. Então, as palavras elas só vão fazer sentidos assim. E muitas vezes, não só palavras, mas as frases, elas só têm sentido dentro de outras frases, como frases anteriores e frases posteriores. Robert Stein, ele vai dizer que o significado específico de uma declaração é determinado pelo contexto. Se tem algo, gente, que nós precisamos aprender em hermenêutica, é a expressão de que o contexto ele é rei. Então, através do contexto, que pode ser uma frase, pode ser um parágrafo, pode ser um capítulo. Através desse contexto é que o autor ele vai revelar o significado pretendido daquela palavra. Então, eu costumo dizer que a frase que você jamais vai poder esquecer é que o contexto é rei. Louis Berkhoff ele vai dizer que a interpretação gramatical ela inclui o estudo do significado das palavras isoladas, mas não só isso, o significado das palavras no seu contexto. Então, a passagem ela precisa ser interpretada em harmonia com seu contexto. Então, infelizmente, nós temos muitos problemas na interpretação de textos bíblicos e até no ensino desses textos no púlpito das nossas igrejas, porque o pregador, ou a pessoa que está ali para ministrar o estudo da palavra, ela não teve a preocupação de buscar entender o que é que aquele versículo, o que é que aquela passagem ela quer dizer dentro do seu contexto. Então, nós vimos na nossa aula presencial esse caso aqui de Hebreus 12:1, onde o autor da carta aos Hebreus ele vai usar aquela famosa expressão de que, portanto, visto que temos a rodear-nos, né, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o que é que nós vimos aqui? Nós estudamos esse texto em sala de aula e mostramos que essa expressão que nós temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, algumas pessoas equivocadamente ensinam que nuvens de testemunhas dizem respeito às pessoas que estão ao nosso redor, tipo os nossos vizinhos que nos observam, tipo os nossos colegas de trabalho que observam. Alguns chegam a dizer, Satanás e os demônios nos observam, mostrando, dizendo, infelizmente, que a nuvem de testemunhas é isso. Conforme nós estudamos,
Para entender essa expressão nuvens de testemunhas, nós observamos como é que começa o versículo 1, dizendo, portanto. Portanto, é uma conjunção conclusiva e ela está concluindo todo um raciocínio que o autor vinha desenvolvendo anteriormente. Quando você volta para o capítulo 11, você vai perceber que em todo o capítulo 11, o autor ele vai demonstrar que pela fé, capítulo 11, verso 2, os antigos obtiveram bom testemunho. Então ele vai mencionar Abel, Enoque, ele vai falar de Noé, vai falar de Abraão e de Sara, vai falar de Isaac, de Jacó, vai falar de José, que foram homens que venceram pela fé, apesar do que passaram, apesar das provações, apesar de todas as lutas, eles venceram pela fé. Depois ele vai falar de Moisés, do período ali que ele estava ainda no Egito. Ele vai falar da questão das muralhas de Jericó que ruíram pela fé, vai falar de Raabe, a meretriz, que também venceu pela fé. Ele vai fazer uma lista no verso 32 de alguns juízes como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. Aí vai falar da monarquia de Davi e de Samuel e vai resumir falando dos profetas, dizendo que todas essas pessoas elas venceram pela fé, apesar de tudo que haviam passado. Então, quando chega no capítulo 12, que ele vai dizer, portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, claramente essa nuvem de testemunhas é uma referência a esses homens e mulheres de Deus do passado que, apesar de tudo que enfrentaram na caminhada e no relacionamento com Deus, eles foram vitoriosos, eles venceram pela fé. E eles servem para nós, nós que estamos numa corrida, numa maratona, numa carreira, nós devemos nos inspirar no exemplo de vida desses homens e aí nos desembaraçarmos de todo o peso, nos livrar do pecado que nos assedia e correr com perseverança. Então, essa expressão, nuvens de testemunhas, elas se referem exatamente aos heróis da fé do passado. Outro exemplo que nós utilizamos para falar que as palavras elas precisam ser interpretadas dentro do seu contexto é esse texto tão famoso de Mateus capítulo 6, o verso de número 33. Você pode abrir aí a sua Bíblia e acompanhar essa leitura. Esse versículo, que é normalmente citado fora do seu contexto, ele diz o quê? Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Algumas pessoas, muitas vezes, citando esse versículo de maneira livre e às vezes rápida na igreja, falam mais ou menos assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Só que a expressão utilizada por Jesus é todas estas coisas. E a pergunta é: estas coisas, todas estas coisas, se refere a quais coisas? Se refere a quê? E ainda tem aqueles que utilizam esse versículo fora do contexto para dizer que se a gente der prioridade ao reino de Deus, Deus nos dará, nos acrescentará todas as coisas, quando na verdade é todas estas coisas. Quando você olha para o contexto, no caso, voltando aqui para o versículo de número 25 do capítulo 6, o Senhor vai chamar a atenção dos seus discípulos, vai adverti-los com relação à ansiedade. Aí ele vai dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é o corpo, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então, aqui no contexto, Jesus está chamando a atenção para a preocupação excessiva, para a ansiedade
no que diz respeito ao sustento básico da vida: comer, beber e vestir. E aí ele vai seguir dizendo no verso 26: Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis mais vós do que as aves? E aí ele vai dizer: Olha, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Então, ele pergunta no 28: Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Aí ele vai dizer: Olha, considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam, mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então ele vai fechar dizendo no verso 31: Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Então, no 33, quando ele diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, estas coisas é uma referência às três questões básicas da vida, que é o comer, o beber e o vestir. O que Jesus está dizendo é: deem prioridade ao meu reino, porque se vocês derem prioridade ao meu reino, não faltará a vocês. O Senhor acrescentará a vocês o comer, o beber e o vestir, o sustento básico da vida. Então, essa expressão significa isso quando interpretada dentro do seu contexto. Depois nós vimos a questão de João 10:10, onde no Evangelho João vai dizer de forma, é, João vai escrever a fala do próprio Jesus, e essa fala muitas vezes é retirada do seu contexto, onde ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, muitas e muitas vezes as pessoas dizem que esse ladrão é uma referência a Satanás. Mas quando você ler o contexto do versículo do capítulo ou capítulo 10, verso 1, claramente Jesus está deixando claro aqui que ele é o bom pastor. Ele vai dizer que aqueles que vieram depois dele e antes dele, esses aí são ladrões e salteadores. No verso de número 12 e 13, ele vai falar daquele que é o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Quando ele vê vir o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. E no verso 13, ele vai falar do mercenário que foge porque é mercenário. Então, nesse contexto, o ladrão não é uma referência ao diabo, a Satanás, como muito costumeiramente se ensina. Aqui, claramente, o ladrão é uma referência aos falsos cristos, aos falsos profetas, aos falsos líderes religiosos que vieram antes do Senhor Jesus. Então, ele vai chamá-los de ladrões, de salteadores e vai chamá-los de mercenário. Então, esse é o sentido da palavra ladrão dentro do seu contexto. E outro texto, onde nós podemos dar uma verificada com relação a esse princípio, é quando nós lemos Efésios capítulo 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, escrevendo da prisão de Roma, ele vai dizer o seguinte, Efésios 3, verso 1 ao 4, acompanhei na sua Bíblia. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado
conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Veja, me foi dado, verso 3, a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que também, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, a pergunta dentro dessa passagem é: nessa passagem, o que é o mistério? Aqui nós temos duas dicas textuais. A primeira é o início do capítulo 3, onde ele diz por esta causa, que causa, né? E no versículo de número 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, ele próprio diz que, com relação a esse mistério, um pouco antes ele havia escrito. Então, ele já me dá uma dica de que, se eu quiser entender essa expressão mistério, eu preciso voltar para versículos anteriores, para o contexto anterior e verificar o que foi que ele escreveu antes. Então, vamos voltar para o capítulo 2 a partir do verso 11. Paulo está escrevendo para uma igreja mista, uma igreja composta por gentios e por judeus, e agora ele se reporta mais diretamente à ala da igreja, ao grupo de membros da igreja que eram judeus. E ele vai dizer de forma bem clara. Ele diz, capítulo 2, verso 11: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele incentiva e desafia os crentes gentios de Éfeso a lembrarem do que eles eram no passado. Eles eram, por exemplo, desprezados pelos judeus, que os chamavam de incircuncisos. Eles não faziam parte do povo de Deus, não conheciam e não faziam parte das alianças que Deus tinha feito com o povo de Israel. Diz que eles viviam, eles não faziam parte da comunidade de Israel e que eles viviam nesse mundo sem Deus, sem Cristo e sem esperança. Esse era o passado desses crentes gentios. Mas no verso 13, Paulo vai dizer: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, ou seja, vocês gentios, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E aí ele segue, preste atenção no verso 14 do capítulo 2. Porque ele é a nossa paz, ou seja, Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, ambos os povos é uma referência a judeus e gentios. E Paulo está dizendo aqui que em Cristo, esses dois povos, que a humanidade era dividida em dois grandes blocos, que eram os judeus e os gentios. Paulo diz que agora em Cristo a paz foi estabelecida, a inimizade foi desfeita, e desses dois povos ele fez um. E aí ele prossegue no versículo de número 15, dizendo: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, criasse dos dois, gentios e judeus, um novo homem, fazendo a paz. E no verso 16 diz: e reconciliasse ambos, ou seja, gentios e judeus, em um só corpo, por intermédio da cruz. Então, nesse texto anterior, do capítulo 2, verso 11, até o final, 18, 19 por aí, o que Paulo vinha tratando era que, na pessoa de Cristo, a inimizade entre gentios e judeus foi desfeita.
E agora, essa parede de separação que havia entre esses dois povos foi desfeita. De maneira que, a partir da obra de Cristo na cruz, os dois povos, ele fez um dos dois povos, ele fez um único povo, uma única humanidade, e agora dos dois ele fez, colocou ambos em um só corpo. Isso é o que ele quer dizer quando no capítulo 3 ele diz que esse mistério que foi dado a conhecer, que ele diz, conforme escrevi há pouco, resumidamente, é uma referência a esse desmanchar da inimizade, da derrubada da parede de separação que uniu como um só povo e um só corpo os gentios. Então, no capítulo 3, o que é o mistério de Cristo? Paulo prossegue no verso 4 dizendo: pelo que quando ledes, podeis conhecer o meu discernimento do mistério de Cristo. Acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia. Capítulo 3, verso 5. O qual, ou seja, esse mistério de Cristo, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então ele está dizendo que esse mistério não foi revelado aos homens de Deus no passado. Agora, na pessoa do Espírito Santo, através do Espírito Santo, esse mistério foi revelado aos santos apóstolos. No verso 6, capítulo 3, verso 6, está a explicação clara. A saber, que os gentios são co-herdeiros, co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas ou da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, no capítulo 3, verso 1 ao 4, o que é o mistério? O mistério revelado a Paulo e aos apóstolos, que as gerações anteriores não conheciam, era o fato de que, na pessoa de Cristo, a inimizade, a relação de inimizade que havia entre gentios e judeus, essa relação foi desfeita. E que agora, na pessoa de Cristo, gentios e judeus são um só povo, uma só humanidade, um só corpo, e que gentios e judeus são co-herdeiros, quer dizer, eles herdam juntamente com os gentios e judeus são membros do mesmo corpo e gentios e judeus são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Ou seja, o mistério é que em Cristo, gentios e judeus estão em pé de igualdade. Ok? Então, para compreender essa expressão mistério de Cristo, eu precisei fazer uma leitura dessa passagem à luz tanto do seu contexto anterior, capítulo 2 do 11 ao 18, como no seu contexto posterior, que era exatamente capítulo 3, versículos 5 e 6. Ok? Então, esse, gente, é o princípio de que a passagem precisa ser interpretada em harmonia com o seu contexto. Então, para a compreensão de qualquer texto, de qualquer passagem bíblica, eu preciso levar em consideração o contexto em que aquela passagem, aquele versículo foi escrito. Muito bem, dando continuidade, vamos focar ainda nesse princípio da análise contextual. Vamos olhar agora a interpretação de palavras. Por quê? Porque uma palavra, ela possui uma extensão de significados possíveis. E qual é a nossa tarefa como intérprete? A tarefa do intérprete é exatamente descobrir o significado pretendido pelo autor ao usar determinada palavra. Então, quando Isaías escolheu determinada palavra, quando o profeta Jeremias escolheu determinada palavra, escreveu,
quando o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Pedro, quando Mateus escreveu determinada palavra, qual o significado específico pretendido por esse autor. Ora, para isso, o contexto é fundamental, gente. Esse contexto ele fornecido pelo autor, ele é essencial para o intérprete fazer a escolha certa entre os significados possíveis. Então, o hermeneuta Grant Osborne ele vai dizer que cada palavra tem muitos significados. E o significado que um autor lhe dá depende do contexto no momento, e não tanto do uso da mesma palavra em contextos anteriores. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, existe essa palavra no Antigo e Novo Testamento, que é a palavra fé. Então, se eu perguntar para você o que é fé, nós vamos ver que a palavra fé, ela tem significados diferentes dependendo do contexto em que ela é utilizada. Então, eu vou colocar aqui para você alguns versículos. Por exemplo, Gálatas 1:23. Quando o apóstolo Paulo usou aqui a palavra fé, ele não estava se referindo à fé em Cristo como Salvador. Ele não estava se referindo à fé como uma confiança nas promessas de que Deus cumpre as suas promessas. Ele não estava se referindo à, à fé salvífica, ele estava se referindo à fé como um corpo de doutrina, como a doutrina do Evangelho. Mais ou menos no sentido que nós usamos quando falamos da nossa confissão de fé. Tipo, nós batistas temos a nossa confissão de fé. A confissão de fé são as principais doutrinas que nós, como batistas, cremos, ou qualquer outra denominação. Então, aqui em Gálatas 1:23, a palavra fé, ela é utilizada para se referir à doutrina do evangelho. Quando você lê Romanos 14:23, você vai perceber que ali o contexto tem a ver com a questão de alguns que comiam legumes, mas entendiam que era errado comer carne, e outros que entendiam que podia comer de tudo. E de repente, Paulo vai dizer que aquilo que alguém come, se não é por fé, é pecado. Em que sentido? O que ele está dizendo é que a palavra fé ali diz respeito à convicção de que é isso que Deus quer que se faça. Tipo, se eu comer algo sem fé, no sentido de, na dúvida, se é pecado ou não é pecado, se Deus aprova, se Deus não aprova, a minha consciência vai me acusar. Então, é melhor que eu não coma, porque aquilo que alguém come, que não é por fé, no sentido, não é por convicção de que é isso que Deus quer, isso é pecado. Na carta de Timóteo, capítulo 5, verso 11 e 12, você vai ver que a palavra fé, que inclusive algumas versões nem coloca ali, diz respeito mais ao penhor ou à promessa feita ao Senhor. Era a questão das viúvas, que eram muito jovens, que faziam um compromisso, uma promessa, um voto ao Senhor, mas depois, desejando se casar, porque eram viúvas novas, terminavam quebrando esse compromisso. Então, algumas versões em português nem utiliza, mas lá se encontra a palavra fé. A palavra fé, aí eu peço para você abrir a sua Bíblia, ela também se encontra em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, onde o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Claramente, em Efésios 2:8, a palavra fé, ela se refere à confiança em Cristo como nosso Salvador.
nós chamamos isso de fé salvadora ou fé salvífica. Essa palavra fé, usada por Paulo em Efésios 2:8, é diferente da mesma palavra fé usada pelo escritor da carta aos Hebreus. Em Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Ora, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Essa fé de Hebreus 11 não é a mesma fé de Efésios 2:8. Hebreus 11 é a fé no sentido de confiança nas promessas de Deus, independentemente das circunstâncias contrárias. O vendaval pode acontecer como estiver acontecendo, as circunstâncias podem caminhar na direção contrária, mas quando alguém tem uma promessa de Deus, ela é capaz de crer que Deus vai fazer, apesar das evidências contrárias. Isso é confiança em Deus de que ele vai cumprir as suas promessas. Esse é o conceito de fé em Hebreus 11. Então, a palavra fé, ela vai ter significado diferente de acordo com o contexto que o autor utilizou. Outro exemplo que nós podemos pegar é essa palavra aqui, que também é comum no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, que é a palavra sangue. O que que é sangue? Depende do contexto. Por exemplo, quando você lê Hebreus 9, versículos 6 e 7, claramente o autor da carta aos Hebreus está falando sobre o sangue dos animais, certo? Dos animais que eram oferecidos a Deus em holocaustos, em sacrifício. Então, sangue, em Hebreus 9, 6 e 7, se refere ao fluido, aquele líquido vermelho que circula nas veias e artérias dos animais. Agora, quando você olha para Efésios capítulo 1, no versículo de número 7, a palavra fé, a palavra sangue, melhor dizendo, ela é usada em outro sentido. O que Paulo diz no capítulo 1, verso 7 de Efésios? Ele diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, claramente a palavra sangue, aqui em Efésios 7, não diz respeito ao fluido vermelho, mas diz respeito à sua obra ou à sua morte expiatória, à morte sacrificial de Cristo. Em Mateus 27:4 tem um uso interessante da palavra sangue, e é no contexto em que Judas ele traiu Jesus, ele negociou com os líderes religiosos com 30 moedas de prata para entregar Jesus para eles. E depois que ele viu que Jesus fora condenado pelos religiosos, ele foi atrás dos líderes religiosos, consciente do seu pecado, profundamente triste por ter praticado isso, e foi lá devolver as 30 moedas de prata. Quando ele estava devolvendo, quando ele entregou essas moedas, o próprio Judas falou. E ele disse o quê? Mateus 27:4. Pequei traindo sangue inocente. Ou seja, claramente aqui Judas está se referindo que ele havia pecado porque traiu um homem inocente, uma pessoa inocente. Então, a palavra sangue tem um significado diferente em Mateus 27:4. Então, percebe a mesma palavra usada em contextos diferentes tem significados diferentes. Então, para eu dizer o significado de uma palavra, antes de qualquer coisa,
eu preciso buscar entender como que o autor usou aquela palavra nesse contexto específico. Então, vimos isso com a palavra fé, vimos isso com a palavra sangue, e agora nós vamos dar uma olhada nessa outra palavra que ela é muito comum também no Novo Testamento, que é a palavra carne, certo? Então, quando você lê Gênesis 2, vocês vão lembrar que ali o Senhor tinha feito, né, uma mulher, tinha dado a Adão um profundo sono, tirou sua costela, criou a mulher e levou esta mulher para Adão. Ele teve uma reação positiva e Adão disse assim, capítulo 2, verso 23. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixou uma pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, para criar a mulher, Deus tirou uma costela de Adão e criou a mulher. Por isso que ele diz que ela é osso dos meus ossos, disse Adão, e carne da minha carne. Então, a palavra carne, nesse contexto de Gênesis 2, é uma clara referência à carne que compõe o corpo humano. Esse é o sentido da palavra carne aqui em Gênesis 2. Mas essa mesma palavra, ela é usada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E nós vamos ver que ela não tem o sentido de corpo humano. No capítulo 8, versos 5 ao 8, Paulo escreveu: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Verso 8: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, claramente aqui, a palavra carne, ela não é usada para se referir ao corpo humano, mas sim à natureza pecaminosa do ser humano. Nesse mesmo sentido, Paulo usa a palavra carne em Gálatas capítulo 5, no verso 16, onde ele diz: Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, e aí vai. Então, tanto em Romanos 8, 5, como em 8, 5 ao 8, como em Gálatas 5, do 16 ao 20, o apóstolo Paulo está usando a palavra carne para se referir à natureza pecaminosa. Percebe? A mesma palavra, em um contexto diferente, tem um significado diferente. Podemos ver também o uso da palavra carne em Atos capítulo 2, versículo de número 17. Em Gálatas 2:17, ou melhor, em Atos 2:17, quando Pedro está fazendo ali o discurso no dia de Pentecostes, ele faz uma citação do profeta Joel. Ele diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Uma clara referência ao fato de que ele derramaria do seu espírito sobre todas as pessoas. E ele vai especificar filhos, filhas, jovens, velhos, servos, servas. Então, a palavra carne é usada aqui para referir-se a pessoas. Porém, nós temos o Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 14, onde se fala sobre a encarnação de Cristo. E o texto vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne é uma referência à encarnação de Cristo, ao fato de que ele se tornou um ser humano. Prosseguindo, quando você olha para Romanos capítulo 9, versículo de número 8, o mesmo apóstolo Paulo usa a mesma palavra carne com um outro sentido. Romanos 9:8 diz: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Ele está falando aqui dos descendentes de Abraão, e vai se referir aos descendentes que eles chamam de filhos da promessa, e também os que ele chama aqui de não são propriamente os da carne, ou seja, aqueles que são filhos de Abraão, não por um nascimento natural, não porque nasceram da descendência natural dele, mas porque são filhos da promessa. Então, claramente aqui a palavra carne, ela é utilizada para referir-se ao nascimento natural. E aí, caminhando aqui para a penúltima, a palavra carne, ela também é usada pelo escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo de número 7, para dizer assim: e Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, nos dias da sua carne, ou seja, Jesus, nos dias em que ele viveu neste mundo, nesta terra. Então, a palavra carne, uma referência à vida neste mundo. E por fim, em Judas, versículo de número 7, nós temos um outro uso da palavra carne, feito por Judas. E ele diz o seguinte: a, ele diz, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Verso 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne. Veja, seguindo após outra carne. São postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então, uma referência no caso de Judas, da palavra carne, à questão da imoralidade sexual. Então, meus queridos, o que é que nós temos aqui? Que uma palavra, ela precisa ser interpretada dentro do seu contexto, certo? Se eu quero ter um claro entendimento, um entendimento mais preciso de qual era a intenção do autor sagrado ao usar determinada palavra,
eu preciso entender o contexto em que aquela palavra foi escrita. Então, eu vou deixar com vocês, a gente, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos juntos na outra quinta-feira, no caso, na quinta-feira, se eu não estiver enganado, dia 20, nós estaremos juntos na sala. Então, eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem aí em casa e a gente conversar e discutir sobre ela na sala. Qual é a atividade? Você vai ler de uma forma inicial Romanos 15, versículo 1, onde o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: Paulo escreveu o seguinte no capítulo 15, versículo de número 1. Ele diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades ou as fraquezas dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, Paulo está dizendo que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então, ele usa aí duas palavras, fortes e fracos. A pergunta que eu estou fazendo aí é: quem são os fracos e quem são os fortes do capítulo 15, verso 1? Então, para dar uma dica para você descobrir no próprio texto, é para interpretar isso, não é para ler comentário bíblico, não é para ver qual é o comentário da sua Bíblia. Eu quero que você exercite o próprio texto. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que uma palavra, ela é definida, o sentido dela é definido pelo seu contexto. Então, Romanos 15:1 fala de fortes e fala de fracos. Em Romanos 15:1, quem são os fortes, quem são os fracos? Você vai encontrar essa resposta no que está aí na sua tela. Capítulo 14, versículo 1 ao 6, e capítulo 14, do versículo 13 até o 23. Ou seja, eu vou pedir para vocês lerem o capítulo 14, que é o contexto anterior, e no capítulo 14, vocês vão encontrar a resposta para essa pergunta: quem são os fracos e quem são os fortes em Romanos 15:1. Ok? Façam isso, anotem, escrevam à mão, pode ser à mão, pode ser digitado como você quiser. Mostre os versículos, bote lá a referência, mas o que eu quero que você exercite é isso aqui, que uma palavra, ela precisa ser interpretada dentro do seu contexto. Então, leiam com atenção, com calma, façam as anotações e, se o Senhor nos permitir, na aula presencial dia 20, nós vamos iniciar discutindo aqui as respostas que vocês encontraram para essa questão. E se Deus assim nos permitir, nós iremos finalizar essa parte aí do método histórico-gramatical. Já vimos a análise histórico-cultural, já vimos a análise contextual e lexossintática e precisamos fechar com aquilo que é chamado de análise teológica. Mas o que que nós vamos fazer? Iniciaremos a aula na próxima quinta-feira com essa atividade, respondendo, ouvindo vocês e vendo juntos o significado, e logo em seguida vamos para o último tópico, que é análise teológica. Ok? Então, gente, Deus abençoe e, se Deus quiser, na próxima quinta estaremos juntos para finalizarmos esse primeiro momento da nossa disciplina de hermenêutica. Fique na paz. Deus abençoe a todos.